Artigo 104. A passagem do militar à situação de inatividade por reforma será efetuado de ofício. Artigo 106. A reforma será aplicada ao militar que: inciso 1. Atingir as seguintes idades limite de permanência na reserva. A linha A. Para oficial general, 75 anos. A linha B. Para oficial superior, 72 anos. A linha C. Para capitão-tenente, capitão e oficial subalterno, 68 anos. A linha D. Para praças, 68 anos. Inciso 2. Se de carreira for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. 2A. Se temporário. A linha A. For julgado inválido. A linha B. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas quando enquadrado no disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 desta lei. Inciso 3. Estiver agregado por mais de 2 anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. Inciso 4. For condenado à pena de reforma previsto no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Inciso 5. Sendo oficial e tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência de conselho de justificação a que foi submetido. Inciso 6. Se guarda-marinha, aspirante a oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ela indicado ao comandante de força singular respectiva, em julgamento de conselho de disciplina. Parágrafo 1º. O militar reformado, na forma prevista nos incisos 5 ou 6 do caput deste artigo, só poderá readquirir a situação militar anterior. Inciso 1. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput deste artigo, por outra sentença do Superior Tribunal Militar, nas condições nela estabelecidas. Inciso 2. Na hipótese prevista no inciso 6 do caput deste artigo, por decisão do comandante de força singular respectivo. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário. Artigo 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do magistério militar, que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização. Artigo 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: inciso 1. Ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. Inciso 2. Enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Inciso 3. Acidente em serviço. Inciso 4. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. Inciso 5. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializadas. E, inciso 6, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que tratam os itens 1, 2, 3 e 4 são provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo
os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento das enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item 5 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde da Inspeção de Saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica de cada força singular. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei, será reformado por qualquer tempo de serviço. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário, enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 desta lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário, enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei, se concomitantemente for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Parágrafo 3º. O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. Artigo 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1 e 2 do artigo 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4, 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva for o militar considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente de qualquer trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se para efeito deste artigo o grau hierárquico imediato. A linha A, o de primeiro-tenente para a guarda-marinha, aspirante a oficial e suboficial ou subtenente. A linha B, o de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento. E a linha C, o de terceiro-sargento para cabo e demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo 16. Parágrafo 3º. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas. Artigo 111. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item 6 do artigo 108, será reformado. Inciso 1. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Inciso 2. Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Parágrafo 1º. O militar temporário, na hipótese prevista neste artigo, só fará jus à reforma se for considerado inválido, por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Parágrafo 2º. Será licenciado ou desincorporado, na forma prevista na legislação pertinente, o militar temporário,
que não for considerado inválido. Artigo 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada conforme dispuser regulamentação específica. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos, e na reforma do disposto no parágrafo 1º do artigo 88. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 112-A. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado por iniciativa da administração militar a qualquer momento para revisão das condições que ensejaram a reforma. Parágrafo 1º. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde a cargo da administração militar. Parágrafo 2º. Na hipótese da convocação referida no caput deste artigo, os prazos previstos no artigo 112 desta lei serão interrompidos. Artigo 113. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 dias, a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 1º. A interdição judicial do militar, o seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverá ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma quando, alínea A, não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou estes não promoverem a interdição conforme previsto no parágrafo anterior, ou, alínea B, não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta militar de saúde e isentos de custos. Parágrafo 3º. O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que esses o tenham sob sua guarda e responsabilidade, que lhe dispensem tratamento humano e condigno. Artigo 114. Para fins de passagem à situação de inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: inciso 1. Segundo tenente, os guardas-marinha e os aspirantes a oficial. Inciso 2. Guarda-marinha ou aspirante a oficial. Os aspirantes, os cadetes e os alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército, conforme o caso específico. Inciso 3. Segundo sargento, os alunos do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes. Inciso 4. Terceiro sargento, os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e da escola ou centro de formação de sargentos. Inciso 5. Cabos, os aprendizes marinheiros e os demais alunos de órgãos de formação de praças, da ativa e da reserva. Parágrafo único. O disposto nos itens 2, 3 e 4 é aplicável às praças especiais em qualquer ano escolar. Seção 4 da demissão. Artigo 115.
A demissão das Forças Armadas aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua, inciso 1, a pedido, inciso 2, ex officio. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização das despesas efetuadas pela União, com a preparação, formação ou adaptação, quando contar mais de 3 anos de oficialato. Inciso 2. Com indenização das despesas efetuadas pela União, com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar menos de 3 anos de oficialato. Parágrafo 1º. O oficial de carreira que requerer demissão deverá indenizar o erário pelas despesas que a União tiver realizado, com os demais cursos ou estágios frequentados no país ou no exterior, acrescidas, se for o caso, daquelas previstas no inciso 2 do caput deste artigo, quando não decorridos. Alínea A. 2 anos para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Alínea B. 3 anos para curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 2º. A forma e o cálculo das indenizações a que se referem o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º deste artigo serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Defesa, cabendo o cálculo aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 3º. Oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo, e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva força. Parágrafo 4º. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização. Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do artigo 116 no que se refere às indenizações. Seção 5 da perda do posto e da patente. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno de oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação de que trata o serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar, ou em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Inciso 2, for condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. Inciso 3, incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação, e neste for considerado culpado,
e, inciso 4, houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6. Do licenciamento. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua: inciso 1, a pedido. 2, ex officio. Parágrafo 1º. No caso de militar temporário, o licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que não haja prejuízo para o serviço. Inciso 1. Ao oficial da reserva convocado, após prestação de serviço ativo durante 6 meses. Inciso 2. A praça engajada ou reengajada, desde que tenha cumprido no mínimo a metade do tempo de serviço a que estava obrigada. Parágrafo 1º-A. No caso de praça de carreira, o licenciamento a pedido será concedido por meio de requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar mais de 3 anos de formado como praça de carreira. Inciso 2. Com indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar menos de 3 anos de formado como praça de carreira. Parágrafo 1º-B. A praça de carreira que requerer licenciamento deverá indenizar o erário pelas despesas que a União tiver realizado com os demais cursos ou estágios frequentados no país ou no exterior, acrescidas, se for o caso, daquelas previstas no inciso 2 do parágrafo 1º-A deste artigo, quando não decorridos. Inciso 1. 2 anos para curso ou estágio com duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Inciso 2. 3 anos para curso ou estágio com duração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 1c. A forma e o cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º-A e o 1º-B deste artigo serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Defesa, cabendo o cálculo aos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 1º-D. O disposto no parágrafo 1º-A e no parágrafo 1º-B deste artigo será aplicado às praças especiais, aos guardas-marinha e aos aspirantes a oficial, após a conclusão do curso de formação. Parágrafo 2º. A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino, de formação ou preparatório de outra força singular ou auxiliar, caso não conclua o curso no qual tenha sido matriculada, poderá ser reincluída na força de origem, por meio de requerimento ao comandante da força singular correspondente. Parágrafo 3º. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada força armada. A linha A, por conclusão de tempo de serviço ou de estágio. A linha B, por conveniência do serviço. A linha C, a bem da disciplina. A linha D, por outros casos previstos em lei. Parágrafo 4º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração, e, exceto o licenciado ex officio, a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. Parágrafo 5º. O licenciamento ex officio, a bem da disciplina, receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar. 122. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e as demais praças empossados em cargos ou empregos públicos permanentes estranhos à sua carreira serão imediatamente, por meio de licenciamento de ofício, transferidos para a reserva não remunerada com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, observado o disposto no artigo 121 desta lei, quanto às indenizações.
Artigo 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização. Seção 7. Da anulação da incorporação e da desincorporação da praça. Artigo 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resulta da interrupção do serviço militar, com a consequência exclusão do serviço ativo. Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá anulação, incorporação ou desincorporação da praça. Seção 8. Da exclusão da praça à bem da disciplina. Artigo 125. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha, ao aspirante a oficial ou às praças com estabilidade assegurada. Inciso 1. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, ou Tribunal Civil, após terem sido essas praças condenadas em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Inciso 2. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Inciso 3. Incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49, e nele forem considerados culpados. Parágrafo único. O guarda-marinha, o aspirante a oficial, ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação militar anterior, alínea A, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles tribunais, e, a linha B, por decisão do ministro respectivo, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina. Artigo 126. É da competência dos ministros das forças singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada a competência para isso, o ato de exclusão, o bem da disciplina do guarda-marinha e dos aspirantes a oficial, bem como dos praças, com estabilidade assegurada. Artigo 127. A exclusão da praça, a bem da disciplina, acarreta a perda de seu grau hierárquico e não isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes da sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação de que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização.